Olá, meus queridos alunos, como vão vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Biologia a Mais. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o sistema digestório. E antes de falar sobre o sistema digestório, nós vamos relembrar algumas coisas que são importantes para a gente poder entender de fato esse sistema. Então nós faremos uma breve introdução sobre o nosso assunto. Vamos tentar desfazer uma confusão que o pessoal costuma fazer entre os conceitos digestão e nutrição. Depois nós vamos relembrar aulas que a gente teve lá no ano passado, que vão trazer alguns pré-requisitos que são essenciais para a gente conseguir entender mais esse sistema. E por último, a gente vai olhar para a anatomia do nosso sistema digestório e a partir daí a gente começa a estudar cada pedacinho, cada parte desse sistema. Vamos com a gente? Muito bem, pessoal. Então, para a gente começar a fazer a nossa introduçãozinha, nós vamos estudar um pouquinho sobre as funções desse sistema, principalmente. A função primordial do sistema digestório é a obtenção de nutrientes. O que isso significa, pessoal? Significa que através da nossa alimentação, o nosso corpo vai pegar o nosso alimento e transformar esse alimento em nutrientes. E o que são nutrientes? Nutrientes são moléculas essenciais para a formação do nosso corpo. A gente pode fazer duas coisas com essas moléculas que a gente ingere com os alimentos. A primeira coisa delas é usar essas moléculas como matéria-prima para construir o nosso corpo. O nosso corpo tem uma estrutura e essa estrutura ela é construída a partir dos nutrientes que a gente obtém através da nossa alimentação. Outra coisa que a gente pode fazer com esses nutrientes, pessoal, é queimá-los como combustível, usá-los como combustível. E a partir daí a gente transforma esses nutrientes em moléculas de energia. A gente usa a energia da combustão desses nutrientes para poder fazer o nosso corpo funcionar. Se a gente lembrar, os seres vivos eles precisam ter a sua constituição, a sua matéria, a sua estrutura, e eles precisam funcionar. E para funcionar, os seres vivos precisam de energia. De onde vem essa energia? Dos nossos alimentos. Mas nós obtemos os nossos alimentos os macronutrientes, que são moléculas grandes que não são capazes de serem absorvidas pelo nosso corpo. Antes da gente conseguir absorver essas moléculas, elas precisam ser transformadas em micronutrientes, que são moléculas pequenas e que elas podem sim atravessar lá a parede do nosso intestino para que a gente possa distribuir esses nutrientes para o nosso corpo, para que ele possa usar conforme a sua necessidade. E é através desse processo que a gente consegue, por exemplo, transformar carboidratos complexos em açúcares mais simples, como é o caso da glicose. A gente consegue transformar as proteínas que nós ingerimos, que são macromoléculas, em aminoácidos, que são moléculas mais simples e que podem ser absorvidas pelo nosso corpo. E a gente também consegue transformar lipídios em ácidos graxos e glicerol, que são moléculas mais simples e que a gente também consegue absorver lá pelo nosso corpo. Bom, a partir do momento que a gente distribui esses micronutrientes, essas moléculas menores, eles vão ser utilizados no nosso corpo para formar novas macromoléculas. E essas novas macromoléculas são transformadas de acordo com a nossa necessidade. Isso quer dizer que nem sempre aquele alimento que você ingeriu vai ser exatamente o mesmo alimento que o seu corpo está aproveitando. É isso mesmo. Então quer dizer que você pode se alimentar de alguma coisa, mas o seu corpo transformar aquilo em outra. Não está muito claro? Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos supor que você tenha uma casinha construída com pecinhas de Lego. Se você quiser, você pode quebrar, desmontar essa casinha e transformar ela num monte de peças separadas? Pode, não pode? Se você estiver precisando dessa mesma casinha, usando essas mesmas peças, você não pode reconstruir a casinha que você acabou de desmontar? Pode. E sabe o que você pode fazer também? Você pode reaproveitar as mesmas peças para construir uma nova casinha. A partir daquilo que você ingeriu, o seu sistema digestório transforma isso em matéria-prima, em pequenas moléculas, que ele pode reutilizar tanto para formar uma nova macromolécula, quanto para reconstruir a macromolécula que você ingeriu. Isso vai depender do quê? Das necessidades do seu corpo. Certo, pessoal, mas como é que o nosso corpo vai fazer isso então? É muito simples, a gente tem uma sequência de eventos que vai culminar na absorção e na distribuição dos nutrientes no nosso corpo. O primeiro passo é ingerir. Então, a ingestão
ela é a entrada do alimento no nosso sistema digestório e ela acontece pela boca. A partir do momento que o alimento ele é ingerido, a gente vai começar o processo de digestão, que é a transformação desse alimento. Quando você come uma maçã, você não vai conseguir absorver a maçã inteira. Você vai precisar transformar essa maçã antes de poder absorver os nutrientes que ela contém. Nesse processo, a gente tem duas coisas importantes que acontecem. A primeira parte da digestão é uma digestão que a gente chama de um processo físico. A gente chama isso de digestão mecânica ou digestão física. O que acontece na digestão mecânica, pessoal? A gente simplesmente quebra o nosso alimento, que é grande, em pedaços pequenos desse mesmo alimento. Por exemplo, se você pegar uma maçã, a maçã ela não consegue ser absorvida por completo. Ela precisa ser digerida antes. Quem faz esse processo de desmontagem da maçã são as enzimas digestivas. Mas as enzimas digestivas precisam ter acesso à maçã antes de qualquer coisa. E é isso que o processo de digestão mecânica vai fazer. Ele vai quebrar a nossa maçã em pedaços menores, e esses pedaços menores aumentam a superfície de contato da maçã com as nossas enzimas. Imagina que você tivesse que digerir uma maçã como aquela. As enzimas seriam capazes de digerir apenas a parte externa da maçã primeiro. Depois disso, somente a parte imediatamente abaixo daquela parte que ela acabou de digerir. E assim sucessivamente até chegar no meinho da maçã, para digerir a maçã por completo. Isso é muito difícil, isso leva muito tempo, e para a gente isso não é adequado. Então o que a gente faz? A gente quebra a maçã em pedaços menores, quando a gente mastiga a maçã, por exemplo. Os sucos digestivos que vão ser produzidos no nosso sistema, como a gente vai ver daqui a pouco, vão conseguir entrar em contato íntimo com os pedacinhos de maçã, otimizando o processo da digestão química, que é o próximo passo que a gente vai estudar. A digestão química, ela é realizada por enzimas. A função dela é transformar a natureza química das moléculas que compõem o alimento. É aqui, nessa parte, que a gente vai pegar as grandes moléculas, como as proteínas, e transformá-las em aminoácidos. Ou, também no caso da maçã, transformar os carboidratos que ela contém em carboidratos mais simples, como, por exemplo, transformar o amido em glicose. Então, na digestão química, a gente não vai quebrar a maçã em pedaços menores, nós vamos quebrar as moléculas da maçã. Nós vamos pegar as moléculas que formam a maçã e transformá-las em moléculas menores, para que elas sim possam ser absorvidas pelo nosso organismo. Depois da digestão, então, vem o processo de absorção ou assimilação, que seria o quê? A captura desses nutrientes, que vão entrar ali nas células do epitélio intestinal, por exemplo, ou vão ser absorvidas e transmitidas para o sangue, para que a partir do sangue sejam distribuídas para todo o nosso corpo. E por fim, a defecação ou a eliminação, que é a evacuação das sobras desse processo. A eliminação das fezes, que são aquelas partes do nosso alimento que não foram absorvidas, que não foram aproveitadas, mas que nem por isso não tiveram alguma função importante no processo de digestão. Muito bem, pessoal, então vamos desfazer aquela confusãozinha que a gente costuma fazer com os termos digestão e nutrição. É claro, nós não vamos entrar em muitos detalhes a respeito disso, mas nós vamos estudar os princípios da nutrição. Você já deve ter ouvido aquela frase que nós somos o que nós comemos. A gente tem dois tipos diferentes de obtenção de moléculas para a constituição do nosso corpo para a produção de energia. A gente tem os seres autótrofos, que são aqueles conhecidos como os seres que produzem o próprio alimento, né? A gente tem nesse grupo as algas, algumas bactérias e as plantas. A forma de produção dessas moléculas pode acontecer por meio da fotossíntese, quando a fonte de energia é a luz, ou a quimiossíntese, quando a fonte de energia é a oxidação de algumas substâncias inorgânicas, por exemplo. E nós também temos os seres heterótrofos, que estão aqui representados pelos protozoários, pelos fungos e pelos animais. Eles conseguem essas moléculas e essa energia ao consumirem outros organismos. Mas de forma simplificada, pessoal, como é que isso acontece? É muito simples. Os seres autótrofos, fotossintetizantes, por exemplo, eles conseguem, a partir da energia que eles captam do Sol, transformar moléculas simples, moléculas inorgânicas, em produtos orgânicos e também produzindo o oxigênio através do processo da fotossíntese. Os seres heterotróficos ou heterótrofos, eles não conseguem produzir essas substâncias, mas eles conseguem absorver essas substâncias quando eles se alimentam daqueles organismos, produzindo gás carbônico e água, por exemplo. E dessa forma a gente mantém uma espécie de equilíbrio. Então, seres autotróficos produzindo alimento para os seres
heterotróficos que produzem matéria-prima para os seres autotróficos novamente, fechando aí um ciclo. Quando a gente ingere um alimento, ele passa por uma série de transformações, por um processamento, até que ele seja transformado nos nutrientes. Esses nutrientes, aí eles vão ser absorvidos pelo nosso corpo, vão cair na corrente sanguínea e a partir daí eles vão ser distribuídos para várias partes do nosso corpo. Esse processo de transformação dos nossos alimentos em nutrientes é o que a gente chama de digestão. E o processo de absorção e distribuição dos nutrientes do nosso corpo, para que eles cheguem nos tecidos onde eles são necessários e onde eles vão desempenhar a sua função, aí esse processo sim nós chamamos de nutrição. Então o que a gente vai estudar hoje é o processo de digestão, como os nossos alimentos são transformados em nutrientes. Então, como a gente já falou lá no começo, nutrientes são as moléculas que fazem parte da construção do nosso corpo ou que fornecem energia para que o nosso corpo possa funcionar. Nós temos entre os nutrientes energéticos, que são aqueles responsáveis por entregar principalmente energia para o nosso corpo. Nós temos nutrientes que são constitutivos ou plásticos, que são aqueles que têm como função primordial formar a estrutura do nosso corpo. E nós temos nutrientes que são reguladores, que são responsáveis por auxiliar o nosso metabolismo, fazer com que o nosso metabolismo funcione corretamente. Dentre os nutrientes que a gente chama de energéticos, os principais são os carboidratos e os lipídios. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que a gente pode utilizar aminoácidos para produzir energia. Sim, a gente também utiliza aminoácidos para produzir energia, mas não é a nossa fonte principal de energia. Antes do nosso corpo utilizar a energia dos aminoácidos, ele tem preferência por utilizar carboidratos e lipídios para a produção de energia. Dentro dos carboidratos, a gente encontra carboidratos complexos, carboidratos simples e as fibras alimentares. As fibras alimentares, elas não são absorvidas pelo nosso organismo, mas elas são importantíssimas para o bom funcionamento do sistema digestório. Dentre os alimentos constitutivos ou plásticos, nós temos as proteínas e também os lipídios, porque os lipídios ajudam a formar as membranas das nossas células, então ele também é importante na estrutura do nosso corpo. Mas principalmente as proteínas, né, que vão formar, por exemplo, grande parte dos nossos músculos, dos nossos tecidos, desempenhando funções importantes do nosso corpo. E entre os nutrientes que são reguladores, nós temos as vitaminas e os sais minerais. Eles são essenciais para que o nosso metabolismo funcione corretamente. As vitaminas, elas podem atuar como cofatores importantes para o desempenho da função de algumas enzimas. E os sais minerais são importantes para regular fenômenos fisiológicos, como a transmissão do impulso nervoso, por exemplo. A constituição dos nossos ossos, dos nossos dentes. E também a água, que a gente não pode esquecer que é importantíssima para o nosso corpo. Bom, de que forma a gente consegue adquirir todos esses nutrientes que são tão importantes para o nosso corpo, então? Através de uma alimentação balanceada, tá? Não há necessidade de tomar aqueles shakes, não há necessidade nem de suplementação alimentar se você faz uma alimentação adequada, se você consegue obter todos os nutrientes que você precisa a partir da sua alimentação. Acontece que nem sempre isso é tão fácil, porque uma alimentação balanceada, ela varia de acordo com algumas características. Por exemplo, de acordo com a nossa idade. Você que está assistindo esse vídeo, você acha que conseguiria sobreviver se alimentando exclusivamente de leite, por exemplo? O leite não é uma alimentação balanceada para você, mas ele é uma alimentação balanceada para um recém-nascido, por exemplo. O bebê recém-nascido, ele não precisa nem de água. Se ele for alimentado exclusivamente pelo leite materno, porque a água que ele precisa já está contida no leite. Então, nesse caso, o leite é para o recém-nascido uma alimentação balanceada. Ele não precisa de mais nada, mas ele não é uma alimentação balanceada para você. A alimentação balanceada, ela também respeita a nossa genética. Às vezes nós temos mais facilidades na obtenção de alguns nutrientes do que de outros. Então, a absorção dos nossos nutrientes, ela pode depender, por exemplo, da presença de algumas enzimas, da presença de algumas moléculas que às vezes a gente não produz por problemas genéticos. Como é o caso, por exemplo, das pessoas que sofrem com diabetes e não têm insulina para poder fazer a absorção correta dos açúcares no sangue. Outra coisa que influencia é a atividade física. Uma pessoa que faz bastante atividade física, vocês concordam comigo que ela precisa de muito mais nutrientes do que uma pessoa sedentária? Porque ela consome mais energia, o corpo dela tem uma estrutura diferenciada, então ela precisa de mais nutrientes. Considerando todas essas variações, uma alimentação balanceada adequada, ela pode variar
de pequenas 1.300 calorias até 6.000 quilocalorias por dia. Isso depende muito de cada pessoa, de cada organismo e de todos esses fatores que a gente colocou aí. E você sabia que o fato de você estar se alimentando não significa que você está matando a sua fome de fato? Quando você usa alimentos que não te entregam aquilo que você precisa, você pode apresentar um quadro que a gente chama de fome oculta, que nada mais é do que você acaba com a sua sensação de fome física porque você encheu o seu estômago. Mas nessa alimentação não tem todos os nutrientes que você precisa. Isso significa que eles vão fazer falta para o seu organismo. Então, apesar de você ter se alimentado, você não estará bem nutrido. Você pode pensar, por exemplo, naquelas pessoas que vivem comendo lanches e guloseimas e não gostam, por exemplo, da comida da mamãe, né? Que tem lá a saladinha, que tem a carne, que tem o arroz com feijão, que é uma combinação perfeita para a nossa alimentação, que combina aminoácidos que são essenciais. Aquelas pessoas podem até não sentir fome, mas elas não estão bem nutridas. Muito bem, pessoal, então vamos lá ver alguns pré-requisitos que são importantes para a gente entender o sistema digestório. São conteúdos que a gente viu desde o ano passado, ok? Começando pela questão das enzimas, pessoal. O que são enzimas? Enzimas são chamados catalisadores biológicos. São moléculas responsáveis por acelerar processos biológicos, reações químicas que acontecem no nosso metabolismo, fazendo com que reações que talvez levassem muito tempo aconteçam em frações de segundos. Como que elas fazem isso, pessoal? Elas diminuem a energia de ativação. A energia de ativação é a energia necessária para dar o start, para começar uma reação química. Como a gente pode ver nesses exemplos aqui. Então, uma reação sem enzima exigiria um grande esforço para que a reação pudesse acontecer. E aí é tudo ou nada. A gente chegou, ultrapassou o limiar dessa energia, a reação vai acontecer. Aí não tem como a gente voltar para trás. Agora, se a gente coloca uma enzima, a gente usa uma energia muito menor para poder desencadear o mesmo resultado. O resultado que a gente espera é que essa pedra chegue do outro lado da montanha. A gente gasta muito mais energia se for subir essa montanha, ou muito menos energia se a gente for pela parte de baixo da montanha. Num gráfico, num outro exemplo, a gente pode pensar dessa forma. Então, ó, aqui a gente tem os nossos reagentes e aqui a gente tem a energia disponível para a realização dessa reação. Aqui é o caminho da nossa reação. Então, se os nossos reagentes estão aqui, os nossos produtos vão estar do lado de cá. Olha só como é simples entender esse gráfico. A linha preta, ela mostra uma reação que acontece sem o catalisador, sem uma enzima, por exemplo. Se você seguir pela linha preta, ó, você vai perceber que para transformar os nossos reagentes em produtos, eu vou precisar de uma grande quantidade de energia. Essa energia é o que a gente chama de energia de ativação. A energia necessária para que os nossos reagentes sejam transformados em produtos. Quando a gente insere um catalisador, como está demonstrado pela linha vermelha pontilhada, os mesmos reagentes vão chegar aos mesmos produtos. Mas olha só a diferença. Para que essa reação aconteça, eu utilizei uma energia menor do que a energia sem o catalisador. Então é esse o processo que uma enzima faz. Ela diminui a energia necessária para que uma reação comece. E dessa forma ela acelera a reação química. Além disso, os catalisadores biológicos eles se ligam a substratos específicos. As enzimas contêm substratos específicos e elas não são consumidas durante a reação química. Essa ligação ela é tão específica que ela ficou conhecida como a teoria chave-fechadura. Quer dizer que uma enzima só consegue alterar a natureza química de um substrato se eles conseguirem se encaixar, como uma chave se encaixa numa fechadura. Então, veja aqui o exemplo. Então, a gente tem aqui uma chave que poderia funcionar como uma enzima e a gente tem a fechadura, representada ali por um cadeado. A enzima, ela não se modifica no final do processo. Já o substrato é aquele que sofre a ação da enzima, então ele vai se modificar. Quando uma enzima se liga ao substrato, a gente forma um complexo chamado complexo chave-fechadura. A enzima desempenha sua ação, o substrato muda a sua forma, antes o cadeado estava fechado, agora ele está aberto, mas a enzima não se altera durante o processo. Isso aqui é muito semelhante com o que está acontecendo no nosso metabolismo. Aqui como exemplo a gente tem a maltase, e essa enzima ela está se aproximando do seu substrato, que é a maltose. Então, enzima é o catalisador e a maltose é o substrato. A enzima é que vai desempenhar a função e a maltose é que vai sofrer a ação da enzima.
Quando enzima e substrato se unem, a gente forma o complexo enzima-substrato. Nesse complexo enzima-substrato, a enzima acaba separando as duas moléculas de glicose que, quando unidas, formam a maltose. Então, maltose é um disacarídeo que contém duas moléculas de glicose. Quando ela sofre a ação da maltase, essas duas moléculas de glicose são separadas. E percebam, aqui a gente tem uma molécula de sacarose. A molécula de sacarose é formada por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Mas percebam que a frutose ela não tem a mesma forma da glicose. Por isso que a maltase, essa enzima, não conseguiria digerir a molécula de sacarose, porque a sacarose não se encaixa na sua fechadura. A gente precisa relembrar que a forma tridimensional da proteína é de extrema importância. A função de uma enzima depende da sua forma tridimensional. Se a gente mudar essa estrutura, essa proteína perde a sua função. Então a gente chama isso de estrutura da proteína. A gente tem a estrutura primária da proteína, caracterizada pela sequência de aminoácidos que formam aquela proteína. Logo depois, esses aminoácidos eles interagem de maneira elétrica mesmo entre eles. Essa sequência de aminoácidos acaba se dobrando sobre ela mesma, formando uma espécie de hélice. A gente chama de estrutura secundária. Então, na estrutura primária eu tenho a sequência dos aminoácidos. A estrutura secundária é formada pela interação entre esses aminoácidos, que é a formação, por exemplo, de uma hélice. Depois, essa estrutura em hélice, ela acaba se dobrando sobre ela mesma, formando, então, várias dobras da hélice. Essa estrutura é chamada de estrutura terciária de uma proteína. Algumas proteínas chegam na estrutura terciária e elas já podem desempenhar a sua função. Elas não precisam de mais nada. Outras proteínas precisam unir subunidades, formar complexos para poder funcionar corretamente. Aqui a gente tem o exemplo da hemoglobina. Cada subunidade sozinha não desempenha a função da hemoglobina. A gente precisa juntar as 4 moléculas para ela poder funcionar. Quando a gente tem proteínas que montam complexos, a gente passa a chamar essa estrutura de estrutura quaternária da proteína. Independente da proteína chegar na sua estrutura terciária ou na sua estrutura quaternária, você já pode ver aqui que ela vai ter uma forma específica e ela precisa dessa forma para poder funcionar. Se a gente muda essa forma, a gente diz que a gente desnatura a proteína. Então, desnaturar uma proteína é mudar a forma dessa proteína. Aqui, por exemplo, a gente tem então um exemplo de uma proteína que é globular e que, quando submetida a algum agente, por exemplo, calor ou pH diferenciado, a gente pode desconstruir a característica inicial daquela proteína. Isso é desnaturação. Em alguns casos ela pode ser reversível, mas em alguns casos ela é irreversível. Essa proteína não vai voltar ao normal mais. Então são esses 2 principais fatores que podem provocar a desnaturação de uma proteína: o calor ou o pH. Isso vai ser muito importante para a gente poder estudar as enzimas no sistema digestório. Lembre-se, guarda essa informação, que a gente vai utilizar ela na nossa próxima aula. Só para quem não lembra, o pH, pessoal, de forma bastante simplificada, a gente tem uma escala que mostra a acidez e a basicidade de algumas soluções. Então, essa escala ela vai de 0 até 14, sendo que no meio a gente tem o pH que é neutro. Todas as soluções que têm um pH abaixo do neutro, a gente vai dizer que essa é uma solução ácida. E aquelas soluções que ficam acima do pH neutro, a gente vai chamá-las de soluções básicas. Isso é muito importante porque a gente vai ver nas nossas próximas aulas que algumas enzimas do nosso sistema digestório só funcionam em um pH ideal. Então a gente tem, por exemplo, a pepsina, que é uma enzima que digere proteínas, que ela vai ser encontrada no estômago. O estômago produz ácido clorídrico para a formação do suco gástrico. Por isso o pH do nosso estômago é muito baixo, é próximo de 2. O pH ótimo da pepsina é então em pH 2. A pepsina não funciona bem, por exemplo, na nossa boca, que tem o pH neutro, pH 7. Então, o pH ótimo da pepsina, ou seja, o pH em que ela desempenha melhor a sua função, é no pH 2. Enquanto o pH ótimo para a tripsina é no pH de 7 a 8, nesse intervalo mais ou menos. Isso significa que a tripsina funciona muito bem no duodeno, por exemplo, mas não vai funcionar muito bem no nosso estômago. E por fim, pessoal, a gente precisa lembrar o que é homeostase. Homeostase é o equilíbrio do nosso corpo, é quando todas as nossas funções estão funcionando de maneira adequada. Só que a nossa homeostase ela está constantemente sendo perturbada. E aí o que acontece? A gente precisa fazer o nosso organismo voltar
ao equilíbrio. Então, quando o organismo está em homeostase, a gente pode sofrer mudanças externas ou mudanças internas que vão desencadear a perda desse equilíbrio, a quebra dessa homeostase. E aí o nosso organismo ele vai tentar compensar. Se essa compensação não funciona, a gente vai ter um problema, né? Uma doença, uma disfunção, alguma coisa não vai funcionar bem no nosso corpo. Agora, se essa compensação for bem sucedida, o nosso corpo continua funcionando normalmente. E na verdade, o bom funcionamento do nosso corpo vai depender intimamente dessa relação. Bom, e a gente tem formas que o nosso corpo utiliza para voltar ao equilíbrio, para trazer de volta a homeostase. A gente chama esses processos de retroalimentação ou feedback. Nós temos dois tipos de retroalimentação, a positiva e a negativa. Na retroalimentação positiva, o que acontece? Quando o nosso corpo recebe um estímulo inicial, ele gera uma resposta, ou seja, a gente saiu da homeostase. Essa resposta, ela acaba aumentando algum tipo de estímulo, e esse estímulo acaba reforçando aquela resposta inicial. Ou seja, uma coisa vai aumentando a outra. A retroalimentação positiva, ela traz o desequilíbrio, tá? Ela não traz de volta a homeostase, mas ela traz o desequilíbrio em alguns momentos em que ele é necessário. Como é o caso do parto, por exemplo. A mãe, ela começa a ter contrações uterinas leves. Essas contrações, elas vão causar o quê? Elas vão aumentar a distensão do colo uterino. Isso vai aumentar ainda mais as contrações, que vão se retroalimentando. Então essa resposta ela vai reforçando o estímulo inicial e essas contrações e essa distensão do colo uterino vão ficando cada vez maiores, até que a gente chega ao nascimento. O que é diferente, por exemplo, da retroalimentação negativa, ou do feedback negativo. É quando um estímulo causa uma resposta, e essa resposta ela tem a tendência de diminuir o estímulo que a iniciou. A retroalimentação negativa é ela que traz de volta ao equilíbrio. Um exemplo para isso é o que acontece com a nossa respiração. Quando você começa a se exercitar, isso aumenta a concentração de gás carbônico no seu sangue. O seu bulbo tem a capacidade de reconhecer esse aumento da concentração de gás carbônico e ele vai aumentar a ventilação pulmonar. Então você vai começar a respirar com mais vontade, né? Para que quanto mais vezes você respira, mais oxigênio entra no seu sangue. Isso vai aumentar a sua frequência respiratória. E aumentando a frequência respiratória, você está jogando mais gás carbônico para fora e inalando mais oxigênio. Qual que é a consequência disso? A concentração sanguínea de gás carbônico começa a diminuir. Então você estava com a concentração de gás carbônico alta, a frequência respiratória aumentou para você jogar esse gás carbônico em excesso para fora e pegar mais oxigênio, para que no final tudo voltasse ao equilíbrio e a concentração de gás carbônico voltasse ao normal. Muito bem, pessoal. Então, para a gente concluir essa aula inicial, nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do sistema digestório. A gente vai entender a sequência desses órgãos do nosso sistema digestório para depois a gente entender um por um o que é que acontece, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente divide o nosso sistema digestório em tubo digestório e glândulas acessórias, né? O tubo digestório é aquele que é composto pela nossa boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, que vai terminar lá no reto e no ânus. Por que a gente chama de tubo digestório, pessoal? Porque ele é um tubo. Tem uma entrada por onde os alimentos entram e tem uma saída por onde os restos da digestão saem. E as glândulas acessórias, pessoal, elas não fazem parte do tubo, mas elas são essenciais para o funcionamento do tubo. É o caso, então, das glândulas salivares, que vão produzir a nossa saliva, o fígado, que tem, assim, uma infinidade de funções no nosso corpo, mas para o sistema digestório ele é importante porque ele produz a bile, e o pâncreas, que é muito importante na nossa endocrinologia, mas que também faz parte do sistema digestório porque produz o suco pancreático, que contém diversas enzimas essenciais para o bom desempenho da nossa digestão. Então vamos dar uma olhadinha nesse sistema e ver onde está cada partezinha importante dele? Vamos lá, então esse aqui é o nosso sistema digestório. E ele vai começar pela boca, passando pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e terminando no ânus, ok? Então o alimento entra pela boca e ele vai ser mastigado pelos dentes e misturados à saliva que sai das glândulas salivares, formando o bolo alimentar.
Quando o bolo alimentar passa pela faringe, no processo de deglutição, ele empurra a epiglótica e fecha a passagem para o sistema respiratório, porque a gente não quer que ele vá para lá. E aí então ele desce pelo esôfago, que é um tubo muscular, através de movimentos peristálticos, vai empurrando o alimento na direção do estômago. Lá no estômago, ele é misturado ao suco gástrico e os movimentos peristálticos do estômago ajudam a misturar esse alimento com esse suco gástrico, que vai começar a digestão de algumas proteínas. Do estômago, ele segue para o duodeno, onde ele recebe a bile, que é produzida no fígado, armazenado na vesícula biliar, e também o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, continuando a sua digestão. Depois que o quilo foi formado, né, o quilo vai passando pelo duodeno e pelo jejuno, que são outras partes do intestino delgado, por onde os nutrientes serão absorvidos. Por fim, ele passa pelo intestino grosso, onde boa parte da água e dos sais minerais do alimento são absorvidos, formando o bolo fecal, e o bolo fecal é eliminado depois pelo ânus. Fica calmo, foi rápido, porque a gente só deu agora uma olhada na estrutura geral do nosso sistema. Na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos estudar cada um desses órgãos e o que cada um deles faz, o que é importante a gente saber sobre cada um deles. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória, pessoal. Não perca a continuação dela para completar os seus estudos, ok? Nossa missão foi cumprida. Até a próxima!